Olá, sejam bem-vindos ao Vamos Conversar. E nós vamos conversar sobre os 60 anos de um patrimônio de Santa Catarina, a Universidade do Estado, a UDESC, tão conhecida pelo lema que é muito mais ampla do que a gente imagina e presta um serviço para a sociedade muito maior, que não é só o de formação e pós-graduação de alunos. Eu estou hoje comigo aqui, estão o reitor José Fernando Fragale. Bem-vindo, professor. Uma honra estar aqui com você, Roberto, dando satisfações à sua plateia, aos seus ouvintes e assistentes. Muito obrigado. E temos a Clerilei Aparecida Bier, né, que estava explicando que não é só alemã, que também tem o lado italiano, que é a vice-reitora da UDESC. Vai ser uma conversa interessante, né? Porque lá em casa eu tenho uma pessoa que se formou em pedagogia pela UDESC, mas é só um detalhe. É só um detalhe, e isso é importante para a gente colocar que a UDESC faz parte da vida do catarinense, né, reitor? E muita gente fica naquela história, eu conheço o campus de Florianópolis, que é grande, que fica uma área muito populosa, então as pessoas eventualmente passam por ali quando vão em direção à Lagoa da Conceição ou quando vão passar lá por Santa Mônica, enfim. Mas não é só isso a UDESC, né? Muito maior. O senhor, inclusive, é egresso de Joinville, né? Sim, sim. A UDESC ela está em 10 cidades do estado de Santa Catarina. Nós temos 13 centros de ensino, né? E com toda a diversidade que o Estado oferece, também a UDESC oferece uma diversidade de cursos e, como você muito bem colocou, uma diversidade de prestação de serviços à comunidade em todas as áreas de conhecimento. Desde o norte, Joinville, de onde eu venho, até Laguna, no sul, né? Passando aqui pelo leste, Florianópolis, no centro do estado, Ibirama, Lages, na Serra Catarinense, até Caçador, e Chapecó e Pinhalzinho, um pouquinho mais distante na direção oeste. Estamos em todas essas regiões do estado e sempre ao lado da população catarinense. E o que chama muita atenção, reitor, é que cada um desses centros da UDESC, dessas posições em 10 cidades, a gente vê uma característica de que ela está associada à produção industrial, à produção agrícola, ao modelo econômico da região também. Sim, a UDESC nasceu vocacionada, é o nome que a gente dava, né? Já não temos essa característica tão presente, mas ela nasceu lá em 1965, pela visão, né? Eu sempre digo nas minhas falas, do governador Celso Ramos. Que foi um grande governador. E que apontou que não há outra forma de você desenvolver um Estado senão pela educação e educação superior de extrema qualidade. Então, ele já havia as faculdades, né? A FAED, que é mais velha do que a UDESC, a FAED é um ano mais velha, né? Ela já tem 61 anos, e a ESAG, né? Que também é antiga, também tem um pouco menos que a FAED, meses de diferença, e a FEG, a antiga FEG, hoje a UDESC Joinville, que nasceu um pouquinho depois da UDESC, né? Ela começou as aulas em agosto, juntou essas três unidades, faculdades então isoladas para construir o que hoje é a UDESC. Assim nasceu em 65, pela visão do governador Celso Ramos, a UDESC. E depois, claro, ela cresceu, ela foi para a região serrana, né, em Lages, no Centro Agroveterinário. Que é um centro de excelência, né? Sim, nacional, né? Tanto em agronomia quanto em medicina veterinária. Depois ela cresceu aqui em Florianópolis, especificamente no continente, em Coqueiros, construindo o Cefid pela educação física, e depois veio a fisioterapia, né? E mais recentemente, na década de 90, né, na verdade na década de 80, 86, criou o Centro de Artes, né? Ela desmembrou da FAED para criar uma estrutura voltada às artes, né? E hoje trabalha com, além das artes visuais, teatro, música, também trabalha o design e a moda, né?
repercussões assim, fizemos recentemente o Aliás, Octa. tem muita gente egressa que hoje faz sucesso no Brasil e até no exterior em função desta formação. Exatamente. E já no século XXI, né, nós fomos para o oeste, para o extremo oeste, em Chapecó e Pinhalzinho, né? Aí criando cursos de enfermagem em Chapecó, zootecnia em Pinhalzinho e engenharia de alimentos, aliás, engenharia de alimentos em Pinhalzinho. E depois Ibirama, também aproveitando a região ali do centro do estado, uma engenharia sanitária, que hoje é uma engenharia civil, contabilidade e engenharia de software, pela região ali do estado. Laguna, na área de engenharia de pesca, que hoje tem toda voltada à biologia marinha e ecossistemas. E São Bento do Sul, que desmembrou-se a partir de Joinville, né? Então, essa é toda a UDESC, e muito mais recentemente estamos no meio oeste, que era uma região onde a gente não estava, né? A região de Caçador, que é um curso que ainda está em construção. Que excelente. Vice-reitora Clerilei, eu ouso dizer que a UDESC está na vida do catarinense, mas nem todo catarinense sabe que está na vida da UDESC, né? Exatamente. É uma questão... Hoje, a gente pega, o reitor colocou pontualmente a questão do Cefid, e a gente sabe o trabalho que o Cefid tem, inclusive para a comunidade, com fisioterapia, com educação física, recuperação de pessoas que passam por problemas de saúde grave, não fica só na questão da formação, e ali se percebe que tem doutorandos trabalhando, tem doutores na área. Por que esta questão sai muito do nicho agora nos 60 anos? Quer dizer, as pessoas sentem essa presença da UDESC todo dia. Em realidade, a UDESC ela foca no ensino, tanto de graduação como pós-graduação, como o senhor bem falou, com vários cursos de mestrado e doutorado nos nossos campos. E nós temos a extensão e a pesquisa. E nós esse desenvolvimento da imagem da UDESC, apesar de prestar excelentes serviços, tanto na pesquisa como na extensão, ela realmente não estava sendo, digamos assim, muito bem divulgado. Então, desde a nossa gestão, nos propusemos a fazer uma campanha de divulgação para que o próprio catarinense conhecesse o que produz a nossa universidade. Como o senhor disse, a nossa universidade é multicamp, ela foi organizada em várias cidades, justamente para atender as especificidades socioeconômicas regionais e as diversas comunidades. E prova disso, e nós temos excelentes trabalhos de pesquisa, de extensão, que além de atender a comunidade, nós também atendemos institucionalmente, cumprimos nossa função como instituição do Estado. Por exemplo, nós temos agora, recentemente, com a Secretaria do Meio Ambiente, um convênio fantástico, que a nossa UDESC de Ibirama, um mestrado, o Profiáguas, né, um mestrado Profiáguas, ele está desenvolvendo toda a coordenação das bacias hidrográficas, hidrográficas do Estado. Então, isso é um retorno que você dá para a Secretaria do Estado, que retorna, é um convênio, uma parceria, mas que retorna para a nossa população. Ou posso citar outro exemplo, que é em Lages, o nosso projeto de DNA. Nós temos um laboratório em Lages de DNA que, em parceria com o Tribunal de Justiça, ele produz, tem um laboratório que atende a comunidade carente nos exames de DNA e que tem uma eficiência e uma eficácia de 99%. Observem bem isso aqui, gente. O curso, os dois cursos que tem lá, agronomia e veterinária, né? Veterinária, medicina veterinária. E eles prestam um serviço para a sociedade em outra área, a área de genética, né, que é estabelecendo o processo de DNA. Isso é interessantíssimo. Então, essa falta, às vezes, de divulgação, que foi um meia-culpa já que fizemos, né, é a necessidade da sociedade catarinense entender o tamanho, a importância, a magnitude que a UDESC tem para os próprios catarinenses, para o Brasil e para os próprios catarinenses. E é uma universidade pública e gratuita. Exatamente. Esse retorno é para a comunidade, que muitas vezes a gente vê
que algumas críticas por ser universidade pública ou por custo, mas o retorno que a nossa universidade dá em termos de formação, porque nós temos uma média já de formandos em graduação enorme ao longo dos nossos 60 anos. 18 mil. Exatamente, de pós-graduação, fora todo esse trabalho que a gente faz com a extensão, atendendo a comunidade com diversos projetos e com essas parcerias com secretarias de Estado e etc. Podemos citar várias, dei duas a título de exemplo, né? Essa coisa que a gente leva da vida acadêmica para a sociedade é algo impagável, porque você tem ali não só o retorno, mas também tem o trabalho institucional. Né? Por que eu vou contratar o serviço de outra universidade se eu tenho técnicos, tenho doutores, especialistas aqui? E de excelente qualidade, formados com excelente qualificação. Eu pergunto para vocês o seguinte, hoje, para ter uma ideia assim, da grandeza até do que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, 13 mil alunos. 13 mil alunos. Se a gente considerar que 70% de Santa Catarina, os municípios não ultrapassam 20 mil habitantes, nós temos uma cidade dentro mais que uma cidade dentro da UDESC, trabalhando para a sociedade. Hoje, como é que a gente pode vislumbrar, reitor, futuro? Porque a gente já vê uma instituição grande, extremamente alinhada com a sociedade e dentro desse conceito também de ser parte do executivo, do governo do Estado. Né? Como é que a gente pode desenhar esse futuro da UDESC? Então, né, nós temos um marco nos últimos tempos, que é a questão da pandemia. Né? A pandemia afetou a todos, por óbvio, né? E a universidade em particular, não apenas a UDESC, por conta de todos os problemas que houve. Né? E aí nós tivemos, nesse período de pandemia, pós-pandemia, um decréscimo no número de estudantes, e agora estamos naquele ponto de retorno, né, voltando a crescer. Né? Então, o nosso desafio hoje é a permanência do estudante. Então, o nosso empenho no nosso primeiro ano de gestão, começou em abril de 2024, foi exatamente garantir, primeiramente, ao estudante que já está conosco, né, condições dele continuar estudando. Porque, ao contrário do que é mais mito, né, mas a maior parte dos nossos estudantes são de classes C e D. Né? E, claro, temos estudantes de classes privilegiadas, mas a permanência desse estudante da classe C e D é dificultada pelas condições econômicas do país. Porque a universidade é gratuita. Isso. Do campus para dentro, né? Exatamente. Para fora, o indivíduo tem que se alimentar, tem que morar. Então, por exemplo, nós temos uma política por exemplo, subsídio à alimentação nos nossos RUs. As outras universidades federais, em geral, têm, né, por outros recursos. Nós, com recursos próprios, fizemos uma política de subsídio. Né? E isso garante que o estudante... A gente recorda bem, né? Não havia filas. E para nós, claro, fila não é bom, mas a fila do restaurante universitário nos mostra que o caminho foi correto. Né? Tivemos que rearranjar. A professora Clelê organizou o RU, né, de forma que... Porque muito mais gente veio almoçar. Exato. Quando tem qualidade e gratuito, as pessoas vão, subsidiado, enfim, as pessoas vão. Nós também fizemos uma política de bolsas acadêmicas, né, que também segura o estudante. E isso, então, foi o nosso desafio para o ano de 2024. Ele trabalha dentro da universidade e ganha um pecúlio lá. Nós temos várias categorias de bolsas. Uma delas é o trabalho propriamente dito. As outras são ou bolsas de pesquisa, ou seja, ele desenvolve junto com um orientador e dentro de um laboratório uma pesquisa, e outras são bolsas de extensão, exatamente aquelas que vão à comunidade. E o desafio para o ano de 2025 foi exatamente, aproveitando a marca dos 60 anos, divulgar o nome da UDESC em todo o estado, e agora com a divulgação pelas rádios e TVs, enfim. E quanto a isso, a professora Clelê, que organiza e preside a Comissão dos 60 anos, tem mais elementos para nos dizer assim, de todo o alcance. E para o ano de 2026, né, nós temos a ideia de começar a discutir os rumos da universidade em termos de cursos, novos cursos, o que fazer com os cursos que a gente tem problema, para desenhar uma universidade que atenda
a comunidade do século XXI. Aí eu pergunto para a vice-reitor, o senhor citou bem que ela está comandando essa comissão dos 60 anos, está muito bem divulgado, viu? Parabéns. Mas aí tem a coincidência, tem 60 cursos de formação. Exatamente, uma mera coincidência. E futuramente esperamos ter mais alguns que estamos em tratativas, como o professor falou, fazer um rearranjo para atender a real demanda, né? Porque muitas vezes alguns cursos, com as transformações tecnológicas da sociedade, etc., eles acabam perdendo, né, aquele interesse maior ou a sua efetividade. Então, por isso, estamos fazendo esse replantear, esse repensar. Mas, com relação aos 60 anos, nós resolvemos, como comissão, que são várias pessoas, a nossa pró-reitoria de extensão, com coordenação de cultura e de eventos, fazer vários eventos ao longo do ano. E não só vários eventos ao longo do ano, como propiciar, como somos uma universidade multicamp, que essa comemoração, essas ações, também chegassem aos outros campos. Então, nós iniciamos com uma cerimônia formal no SIC, na data exata dos 60 anos, que era 20 de maio, e ao longo do ano nós temos feito vários eventos comemorativos. E sempre estamos buscando fazer tanto aqui em Florianópolis como nos demais centros. Por exemplo, nós temos um Festival Internacional de Arte e Cultura, José Kinsler, que é homenagem a um professor de artes nosso, falecido há mais de 10 anos. E ele era um festival feito aqui em Florianópolis, que atendia várias áreas do teatro, música, moda, design. E nesse ano dos 60 anos, para comemorar, nós resolvemos transformar o FIC, como nós chamamos, em itinerante. Então, nós tivemos um grande evento em Florianópolis, mas levamos o FIC, esse Festival Internacional José Kinsler, para todos os nossos campos, em todas as nossas cidades. Pois é, professora, a senhora está falando da programação, mas teve até o Ney Matogrosso aí nos 60 anos. Exatamente. Essa foi a forma que nós encontramos de presentear a nossa comunidade. Fazer um grande show gratuito para a comunidade, que é o nosso esporte. Então, esse foi o presente da UDESC para a comunidade. E que presente, hein? E é um show que ele priorizou atender aos nossos artistas formados dentro do nosso CIARTE, né, do Centro de Artes. Nós tivemos a apresentação da Big Band, que é uma banda instrumental maravilhosa, formada por estudantes da UDESC. Nós tivemos a apresentação do Coral de Vozes Madrigal, maravilhoso, e culminou com a participação especial do Ney Matogrosso. E essa vinda foi fantástica, por quê? Porque, em realidade, essa aproximação com o Ney Matogrosso também se deveu a egressos e alunos nossos. Um aluno nosso do Centro de Artes, que faz música, que já tem um bacharelado em música e agora está fazendo uma licenciatura, ele gravou uma música com o Ney Matogrosso, um clipe que se chama Simples Momentos, que estava no YouTube, mas que no show foi lançado por primeira vez ao vivo essa música em conjunto com o nosso estudante do Centro de Artes. Então, como nós vimos no show, a grande maioria dos artistas, fora a participação especial, evidentemente, do Ney Matogrosso, mas eram alunos nossos ou egressos da UDESC. Foi a forma que nós tivemos de apresentar a UDESC, mostrar que a UDESC também é arte, é cultura e de dar um presente maravilhoso para a nossa comunidade. O reitor já tinha colocado, mas depois dessa explanação aqui clara, desse compromisso da UDESC com a sociedade, dentro da instituição, que é um patrimônio de Santa Catarina, e eu volto a insistir nisso, tem alguns patrimônios dentro do patrimônio, que é o caso, por exemplo, da ESAG. Eu sou de um tempo que eu era aluno da Universidade Federal e muitos colegas meus, naquela época podia, hoje não pode mais pela legislação, ter 2 cursos simultâneos em instituições públicas, né? E o pessoal fazia a graduação também na ESAG. A ESAG tem uma fama que é transnacional, né? Por que é essa excelência, professor? Olha, eu sou até suspeito para falar da ESAG, o meu filho é egresso da ESAG e, enfim, me
me orgulha muito, né, que ele tenha escolhido fazer administração na ESAG. É pela característica da sua criação, né? A ESAG, ela nasceu já com muitas pessoas, os seus professores, egressos da estrutura do Estado, né? Trabalhavam nas secretarias do Estado na área de administração, a parte de economia. Então, ela tem esse vínculo, né, com o Estado direto, né? E mantém esse vínculo até hoje, né? Tanto que a devolução assim que nós damos, que a ESAG dá retorno para o Estado, continua muito grande, né? E hoje, através dos cursos, principalmente de mestrado, né, e doutorado, e agora a economia vai começar o seu mestrado agora no ano que vem, em 2026, era o que faltava para a ESAG completar, né? E a ideia é exatamente essa, esse vínculo que a ESAG, isso pode ser estendido aos demais cursos da UDESC, tem com as estruturas do Estado. Então, ela é reconhecida, nós temos inúmeros secretários, né, do atual governo e de governos anteriores que são egressos da ESAG, né? Ou deram aula lá, ou foram estudantes, enfim. Então, todo lugar que a gente vai, né, conversar com o secretário de Estado, eles falam, sou esaguiano, como o meu filho diz, é esaguiano. Então, para nós é muito fácil, a professora Cleilei é professora da ESAG, então para nós é uma virtude. Falou ESAG, as portas se abrem, né? Como em Joinville falar na FEG, nas empresas de engenharia, elas se abrem. Essa é a nossa marca realmente. Eu tô realmente, já passei da idade, porque eu me lembro da FERJ. Isso, exatamente. Me lembro da FERJ, já era uma potência sem ter toda essa integração que depois eu acho que a Grife, o DESC é muito mais forte. Mas, professor, ainda pegando o ESAG, mas falando de outros cursos também, a senhora que é vice-reitor, e como o reitor colocou bem agora, da formação da ESAG, eu lhe digo o seguinte, tem outro nicho de sucesso que é o Cefid. Cefid, né? Eu sou vizinho do Cefid, moro naquela região lá e já tive a oportunidade de usar o serviço do Cefid. É fantástico. As pessoas em Florianópolis, você tem um curso de formação Educação Física na Universidade Federal, e aqui eu não estou fazendo comparação, viu? Eu só estou dizendo que é uma universidade federal grande, uma das maiores do país, e você sempre pergunta para a pessoa. Eu tenho, inclusive, um filho que é egresso da Universidade Federal, fez Educação Física, e a pergunta que ele mais responde, mas você fez Educação Física no Cefid? Né? Então, quer dizer, também é uma referência, né? Eu acho que o Cefid ele tem um papel muito importante. Nos 2 cursos que nós temos no Cefid, tanto Educação Física como Fisioterapia, como o senhor diz, além da qualidade da formação dos nossos estudantes, o Cefid tem um papel muito importante de serviços prestados pelos nossos alunos via projetos de extensão atendendo a comunidade. Então, nós temos uma enorme gama de atendimentos, de projetos que atendem a comunidade. TC cardiovascular, agora mesmo nós fizemos recentemente um desfile na Assembleia Legislativa que uniu o CEARTE, a moda sustentável, com o pessoal do Cefid que trabalha com pessoas que têm amputações. Então, porque lá tem um projeto muito lindo que atende aos amputados. Nós temos vários nichos lá de atendimento à comunidade. De tal maneira que agora nós estamos projetando um novo prédio para o Cefid, um pouco distanciado, mas próximo da comunidade. Porque a prestação de serviços, o reconhecimento da própria comunidade é tamanho que quando se ouviu falar na comunidade que o Cefid estava para mudar, a própria comunidade veio se manifestar pedindo, por favor, não tirar. Nunca. Então, tanto que o nosso campus vai ser muito próximo, né? Com mais qualidade, porque hoje ele está um pouco demandando alterações, está ficando pequeno para proporção de ações e atividades que nós temos, né? Mas ele tem um atendimento fabuloso à comunidade através de ações de extensão. Bom, é evidente que esse trabalho é traduzido exatamente no que vocês pontuaram. Levar para a sociedade algo maior do que simplesmente um trabalho de formação ou pós-formação, mas sim um trabalho institucional junto à sociedade. E as pessoas respondem a isso, né? É a mesma coisa que a FAED, né?
FAED, o que formou de professores nesse estado, foi também a primeira a receber aquela formação que o governo do estado deu para aqueles professores que não tinham curso superior, né? O Magíster. O projeto Magíster, que foi muito positivo para a mudança da qualidade do ensino, né? E a gente está falando aí de formação de primeiro grau, né, no ensino elementar e até o ensino médio. Então é muito importante isso. Agora, para o contribuinte de Santa Catarina, transformar isso, quer dizer, a UDESC ela tem uma participação no orçamento do Estado, orçamentária, e isso que a mantém gratuita, pública e gratuita. Mas, de vez em quando, alguém levanta aquela questão que vocês colocaram. Pô, mas uma universidade, para que a gente precisa de uma universidade? A gente precisa de muitas universidades. Né? Por quê, reitor? Me diga. É porque, como imaginou o governador Celso Ramos, não há forma de o Estado crescer sem conhecimento, sem tecnologia e sem um ensino superior de extrema qualidade. Então, não há como, não há mágica. Né? O desenvolvimento, e a UDESC nasceu como Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, não há como se desenvolver sem as ciências básicas, sem a tecnologia. O D era desenvolvimento. Exatamente, me lembro isso, disso. É bem isso. E claro que hoje ampliamos, né? Então a resposta à sua pergunta é: não há como fazer o Estado crescer, e ele está crescendo, sem a participação do conhecimento. O ponto de virada exatamente é a inserção da universidade na comunidade, prestando os serviços e gerando inovação. A outra hélice de conhecimento hoje é a inovação. E a UDESC está preparada, já tem elementos para participar de todos os centros de inovação de todo o estado. Estamos no Centro de Inovação de Joinville, no Centro de Inovação de Lages, o Ágora lá em Joinville, o Orion em Lages. Aqui em Florianópolis estamos em participação tanto com a ACAT como com o Sapiens. Enfim, em todas as regiões do estado onde houver centro de inovação, a UDESC está presente para dar o salto que precisamos para tornar o estado cada vez mais desenvolvido e apto, né, para as disputas comerciais mundo afora, para tornar realmente Santa Catarina e, consequentemente, o Brasil um player de sucesso junto às empresas, junto ao mercado e junto também à sociedade. E se me permite só complementar, quando você fala da universidade, é o ser pública, a universidade pública tem um diferencial. Primeiro, a nossa função social de levar a educação, independente do nível socioeconômico dos indivíduos, quer dizer, isso é uma função social, faz parte da nossa, digamos assim, democracia educacional. Mas, por outro lado, na universidade pública é onde você encontra esse tripé muito claro e muito embasado de ensino, pesquisa e extensão. Então, a pesquisa e extensão que nos permite, a estrutura que uma universidade pública permite, fomenta e incentiva, nenhuma privada, lógico, fazem pesquisa, fazem extensão, mas normalmente voltam-se mais para a formação de graduação e pós em alguns casos. Mas é a universidade pública quem forma, quem cria, quem pesquisa verdadeiramente, quem projeta e faz ações de extensão com a comunidade. E esse retorno é importantíssimo para o Estado, aí complementando com a fala do reitor, para o próprio desenvolvimento, né, econômico, social, para a própria inovação, etc. Porque é através da pesquisa que nós geramos novos conhecimentos e nos atualizamos. Reitor, quer dizer, a UDESC participa do 12º do governo do Estado, quer dizer, é uma parte do orçamento que é destinada. Como é destinada para o Poder Legislativo, a Assembleia, você está nos assistindo na TVAL, como é endereçada para o Poder Judiciário, como é também para os órgãos com autonomia financeira, o caso da UDESC, o caso do Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público de Santa Catarina. Me diga uma coisa, qual é esse percentual do 12º que vai para a UDESC? Ele é hoje 2,49% da receita líquida do Estado, que é inclusive uma diferença frente a São Paulo, que lá é calculado em cima do ICMS.
Nós temos essa vantagem porque não depende de lei. Sim. A receita líquida é a receita líquida, então é 2 É o que se afere, é o que se consegue. Então é 2,49. O que em números, né, este ano aqui, não tenho por que esconder da população, né, de quem nos assiste, o projetado era 906 milhões, né, o executado vai ser da ordem de 950 milhões e o projetado para o ano de 2026 é 1 bilhão, vou arredondar um pouquinho para cima. Um pouco menos que 1 bilhão, mas para todos nós temos noção, é cerca de 1 bilhão de reais. E é um investimento que retorna para a sociedade, né? Isso é a base de todo o relatório que vocês estão fazendo, de toda a defesa da instituição. Mas, por exemplo, aqui a gente tem como parâmetro pesquisas que são feitas sobre cursos, normalmente não são, mas também são feitas sobre universidades, da produção científica, da produção acadêmica, enfim. Hoje, a UDESC está localizada em que patamar dessa pesquisa nacional? Então, vou pegar o ranking que soltou os resultados, que é o RUF, né? Ele nos coloca, né, vamos pegar todas as universidades avaliadas, né? São mais de 2.000. Nós estamos na 44ª posição, né? Vamos pegar agora o nicho, pegar para Santa Catarina, né? Nós somos a 2ª, né? Claramente a Universidade Federal é a 1ª, a Federal é a 7ª, nós somos a 44ª. Pegamos, vou fazer uma comparação entre todas as estaduais, as públicas estaduais, né? Nós somos a 8ª, né? Perdemos apenas das 3 paulistas, de USP, Unicamp e Unesp, de 2 paranaenses, o UEL e o UEM, né, Maringá e Londrina, e de 2 cariocas, né, o ENF e o UERJ. Então nós estamos uma posição atrás da UERJ, praticamente empatado em termos do lá do fundão. Não, o UERJ, não o FRJ, o UERJ, Estadual do Rio de Janeiro. Então, esses são os números, né? Então nos colocam assim, obviamente, comparando o Estado, né, nós somos a 2ª, né, e uma excelente colocação também. Esse ranking, ele avalia o global, ele avalia o ensino, a pesquisa, a extensão, a empregabilidade, que é uma questão muito importante, né? Formamos estudantes para trabalhar. Mercado de trabalho. Para o mercado. Então, avalia tudo isso e, assim, nós melhoramos uma posição em relação ao ano passado. O RUF é um ranking anual, então devagarzinho a gente quer chegar aí rapidamente nas posições mais próximas. Mas é uma, vamos colocar, né? Só falando das 3 de São Paulo, já é uma estrutura que é muito grande, né? Aliás, tem muita gente que não sabe que a USP, a FUVEST e a Unicamp são estaduais, né? Muita gente acha que são universidades federais, mas são do estado de São Paulo. Mas são instituições muito grandes, muito poderosas, né? E até não só pelo histórico delas, mas também pelo trabalho científico, que vocês também produzem em profusão, né? Essa produção científica que o país precisa, né? O senhor estava falando da área de automação, da área de informática. Quem não tiver pesquisa, quem não tiver trabalho científico para mostrar nessas áreas, não vai sobreviver em qualquer campo, não só no campo acadêmico, universitário. Mas é interessante. Bom, a questão que a gente coloca hoje na qualidade de ensino do Brasil. Também as universidades são medidas pela condição técnica, pelo corpo docente, né, que é cada vez mais exigido com doutorado, pós-doutorado. E, enfim, né, existe essa política na UDESC, que foi, aliás, uma das pioneiras, né, que começou a exigir um patamar mais alto para o profissional. Como é que está hoje a pós-graduação da instituição quando a gente fala de mestrado para cima? Então, nós temos praticamente o mesmo número de cursos de graduação e de pós-graduação. São 60 cursos de graduação e 58 entre mestrado e doutorado. Nós medimos assim, nós temos programas de pós-graduação, são 35, né, dividido aí nos cursos de mestrado e doutorado. Então, praticamente todo curso de graduação tem um equivalente de pós-graduação, né? E isso isso é importante que se diga, né? Começou a partir de 2006, quando nós tivemos uma mudança de estatuto, que
nós olhamos internamente, né? Eu fui estatuinte e olhamos para onde queremos ir. Nós precisamos verticalizar. E a verticalização se deu, então, pelo estímulo, né, para a carreira acadêmica, para formar cursos de mestrado, doutorado. E parece que é só querer. Não, não é só querer, é preciso ser avaliado, né? E as avaliações são duras pela CAPES, é um órgão do governo federal que nos avalia, né, do MEC, na verdade. Então, nós somos sujeitos a avaliações da CAPES e conseguimos, em pouco menos que 20 anos, atingir esse patamar muito importante. Agora, a nossa meta, né, a CAPES avalia de 1 a 7 as notas. Nós temos, a maior parte dos nossos cursos, nota 4 e alguns nota 5. E o passo para internacionalização são as notas 6 e 7 que ainda não temos. Nossa meta para a pós-graduação é atingir, nos cursos que forem possíveis, atingir a nota 6 e 7, que aí nós teremos o grau de internacionalização. Então, isso é importante. Hoje, quando o aluno está se preparando para o vestibular hoje, aí no início do ano temos o vestibular de verão. E aí nós vemos aquela dúvida que todo estudante tem, e nós tivemos também, né? Temos que admitir o que eu vou fazer da minha carreira e tal. A UDESC está aberta para trazer esse estudante para dentro antes de chegar ao vestibular e fazer aquele trabalho de vocação, vou usar um termo ultrapassado, mas trabalho vocacional, quer dizer, o que você gosta, o que você tem vontade de fazer, o que a gente pode oferecer para a tua formação e pensar até nesse futuro de pós-graduação. O que realmente a UDESC tem feito nesse sentido? Nós fazemos anualmente, no mês de setembro, né, o chamado Parque das Profissões, né, que é uma universidade aberta, né? Isso aqui em Florianópolis, né? Mas na maioria dos nossos centros nós fazemos também dias abertos, né? Assim, um ou 2 dias, onde recebemos estudantes do ensino médio das cidades onde estamos, onde temos nossos cursos, para que conheçam. Aí sim, mais profundamente, eles visitam os laboratórios, né? Têm contato direto com as pesquisas, com o nosso trabalho do dia a dia, e essa tem sido a forma que a gente tem trazido. E também, né, muito importante, os trabalhos de levar, por exemplo, robótica, a que você citou. Nós damos cursos de robótica em Joinville, onde temos curso de engenharia, os cursos de robótica nas escolas da prefeitura e do estado, né? Aqui, por exemplo, nós temos o ESAG Kids, né, que trabalha com crianças, né, aqui em Florianópolis. Isso, então, são demonstrações de como que nós não apenas recebemos, né, 1 vez ao ano, 2 vezes ao ano, mas continuamente temos crianças dentro do campus, né, dos nossos campi, para que conheçam diretamente, conversem em geral com estudantes, para que se motivem quando chegar a hora deles optarem pelos nossos cursos, né? Pois é, já existe mais de 18 mil estudantes formados pela UDESC. Claro que vários deles já outros patamares, né? Eu diria que até mais do que isso, porque... Vamos lá, um número, vamos lá. Ao longo dos 60 anos, ao longo dos 60 anos devemos passar de 30 mil, precisamos fazer essa conta. Né? Da propaganda diz que são mais de 30 mil, por isso que eu provoquei. Mais de 30 mil, com certeza. Mas aproximada, é uma média aproximada, porque a gente não tem a precisão dos dados. Sim. Mas aproximado mais de 30 mil. Mas a relevância disso é que, essencialmente, foi uma formação, num primeiro momento, de catarinenses, né? Depois que ela começou a se abrir para essa coisa, até pela atração que ela provocou nacionalmente, né, de vir para cá para fazer principalmente administração. Eu diria assim que vou contar um pouco da minha história na universidade, né? Eu entrei em 94, lá em Joinville, né? Era muito frequente estudantes que vinham do noroeste do Rio Grande do Sul e do noroeste do Paraná, né? Pela proximidade. Pelas opções mesmo, né? E assim, aqui havia naquela época, eu diria, menos catarinenses do que temos hoje, proporcionalmente. Isso na década... Porque naquela época só havia aqui em Santa Catarina nós e a Federal como escolas públicas, né? E mesmo
nos seus estados de origem, poucas escolas E 2 públicas. campi localizados em Florianópolis, Isso. né? Federal, tanto a Exatamente. Federal quanto a UDESC. E hoje, como tem uma profusão até de universidades, né? Então, públicas inclusive, hoje há menos pessoas que se deslocam das suas cidades para estudar em outra cidade. Mas, assim, no início, lá na década de 60, com certeza, era uma universidade voltada para os catarinenses diretamente, depois teve esse outro fluxo, né? E agora retomamos, né? Para trabalhar diretamente com os catarinenses. Daí essa formação regional lá com os campi Isso. em Chapecó, Pinhalzinho. Pinhalzinho tem a maior processadora de leite do país, né? Então, e por causa disso, né, nós montamos em Pinhalzinho o núcleo do leite, né? Estamos em fase final de compra de equipamento. A nossa meta é nos credenciar no MAPA, né, Ministério da Agricultura e Agropecuária, e depois para fazer as análises do leite que hoje são feitas em Curitiba, tá? Para exatamente beneficiar toda a cadeia leiteira daquela região, de Pinhalzinho, e mais do que isso aí é o básico que a gente tem que fazer, mas é juntamente com as empresas propiciar o desenvolvimento de novos produtos lácteos. Vai ocorrer lá em Pinhalzinho, é um laboratório de primeira grandeza, com equipamentos, nós colocamos ali, entre nós que eu digo, o UDESC e FAPESC, 40 milhões de reais, 26 nossos, 42 para ser mais preciso, 26 nossos, 16 da FAPESC, para tanto material humano quanto equipamentos, volto a dizer, modernos, né, para que façamos no estado de Santa Catarina a nossa própria política de qualidade do leite. Pois é, vice-reitora, é importante que a senhora veio da ESAG, então quer dizer, já tem essa visão de números, embora tenhamos um reitor que veio da física e está ligado aos setores de engenharia e processamento de dados. A questão da UDESC, ela é grande, isso ninguém nega, mas ela quer ser maior e tem essa questão também da vocação, vou usar o termo vocacionado, como o reitor usou antes, com relação em Lages, por exemplo, a Lages. Lages é uma região de agropecuária e lá tem um centro de agroveterinária. Também tem a agronomia junto com a veterinária. Isso é importante, quer dizer, o estudante, aquele que tem a vocação regional, não vai precisar andar milhares de quilômetros, vai ficar na região. E isso deve ter tido um retorno para vocês, com certeza histórico, né? Por conta dessa determinação de trabalhar para o que a região precisa. Primeiro, pontuar que eu sou professora da ESAG, né? O meu centro, mais de 30 anos na ESAG, mas minha área é jurídica. Olha, que bom, advogado. Então, com respeito a esse vocacionamento, em realidade, um dos objetivos, quando se criavam os cursos e os campos, era justamente um diagnóstico regional para justamente atender as demandas regionais, né? Então, esse eu acho que é um dos principais retornos, que você propicia que a população daquela região não tenha que se deslocar para outros estados e tenha a formação aonde sabe que vai permanecer na própria região, na sua empregabilidade posterior. Então, isso eu acho que é um dos grandes méritos que a gente tem. Agora, não só isso, porque também nós temos o inverso. Aonde a UDESC se faz presente, há um desenvolvimento regional. Por exemplo, quando a UDESC Laguna foi criada, ali Laguna teve um crescimento, uma amplitude enorme. E vocacionada mesmo. Vocacionada também, pesqueiro, biologia marinha e arquitetura, que toda também é uma parte maravilhosa ali, histórica da parte de Laguna. Mas o que eu quero dizer é que é o vocacionado, além desse atendimento das necessidades ou de atender aquela demanda regional e manter a população nessa região, nós também propiciamos um grande desenvolvimento e atraímos pessoas que também venham a trabalhar nessa região. Então, por exemplo, em Laguna, você tem
o atendimento ali regional das suas necessidades, do seu diagnóstico, mas você tem também um fluxo de estudantes que vêm de outras regiões e acabam ajudando no desenvolvimento regional. E já temos estudos que comprovam a mudança, até as próprias câmaras, as prefeituras, nos colocam isso com muita frequência, do quanto a presença da UDESC numa determinada região propicia esse desenvolvimento regional, social, econômico e cultural. Então, o retorno é bastante bem estruturado no sentido de dar o retorno para as demandas regionais, sociais e econômicas, mas também de trazer e propiciar um outro tipo de desenvolvimento. E se eu puder dar um exemplo lá da UDESC em Lages, né? Na área de fruticultura, por exemplo, né? Lá nós temos desenvolvido espécies de morango, de maçã, né? A gente adquiriu mudas da Itália, né? Os professores nossos, né? Não vou colocar, modificamos né? Nossos colegas lá de Lages fizeram modificações genéticas para adaptar morangos, maçãs e peras, pêssegos para a região e colocam, por exemplo, em Rancho Queimado, que é a capital estadual do morango, utilizando exatamente as nossas mudas, né? Os chamados cultivares. Exatamente, os cultivares e isso é um exemplo lá da pesquisa feita em Lages, que atua não apenas em Lages, mas também em todo o entorno. Frei Rogério e São Joaquim são as precursoras, né? Aliás, é bom visitar a Epagre lá em São Joaquim para ver a primeira árvore que produziu maçã, está lá, os técnicos japoneses que vieram para o Brasil para implantar. Quer dizer, tem uma história de Santa Catarina ligada a isso. Mas aí eu pergunto para vocês, não vou ter a pretensão de pedir números, que eu sei que é a tal da pergunta do bate-pronto, mas muitos desses egressos nestas regiões da UDESC, ou até mesmo aqui em Florianópolis, viraram professores da instituição? No meu curso, especificamente lá, Física em Joinville, nós temos 5 egressos, né? Todos formados a partir de 2000, mais ou menos, né? Então, 5 no universo de 20, 21, né? Então um quarto mais ou menos. Eu mesmo não sou egresso, né? Mas eu vejo que lá em Joinville não é muito assim, eu diria que até a física é um número bastante elevado, né? Eu colocaria assim na faixa entre 10%. Nós temos hoje 760 professores, né? Efetivos, eu digo, né? Aqueles que são concursados. Então, devemos ter algo em torno de 100 egressos. Em alguns cursos também, por exemplo, na ISAG, nós temos tanto no curso de administração empresarial como administração pública na economia, bastantes egressos nossos. Alunos nossos egressos da graduação e muitos da pós-graduação, porque nós temos, por exemplo, o programa de pós-graduação da ISAG, ele tem uma característica, que ele tem um mestrado acadêmico e um mestrado profissional, doutorado acadêmico e agora iniciou um doutorado profissional, tanto de administração pública como empresarial. Então, isso faz com que mesmo sejam egressos da graduação, que muitas vezes começam na graduação, vão para o mestrado, doutorado, e ficam ali. Eu tenho vários orientandos meus de mestrado e de doutorado que hoje estão dando aula na ISAG, né? Por exemplo. Como tenho professores de outras regiões que vieram se capacitar e fazer o mestrado e doutorado, ou doutorado na UDESC, na ISAG, e estão em outros centros da UDESC ministrando aula. Na administração do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, ele tinha um sonho, que era trazer a ENA da França para o Brasil, né? Para quem não sabe, a Escola Nacional de Administração na França, que forma servidores públicos, né? Na França. Conheci lá, tanto em Paris quanto no norte lá da França, né? Os campi da ENA. E ele trouxe para cá, mas quem acabou absorvendo foi a UDESC, né? Essa formação de administração ficou para a administração pública, né? Nós contribuímos até com a ENA, o atual diretor é um aposentado, o professor Estevão, né? Nosso amigo e colega, e muitos servidores que trabalham na ENA são nossos servidores que nós emprestamos. Por isso que eu digo dessa absorção,
da instituição, mas da formação. Isso, né? e muitos dos aqueles que ministram as aulas na ENAD também são nossos colegas, né? E somos vizinhos, inclusive, né? Mas Dividimos realmente, um muro. com o tempo, desculpa a interrupção, claro. com o tempo a ENA acabou se focando em alguns tipos de especialização ou capacitações, e o grosso da administração pública, digamos assim, a gente tem muito no nosso mestrado na ISAG. Sim. O mestrado tanto da administração pública, o profissional, como acadêmico, como o doutorado, ele é muito, tem muitos servidores, isso que o professor Fragalho dizia. A gente tem muito isso de, em alguma secretaria, encontrar várias pessoas que são egressos do nosso curso de mestrado. Isso é um de tesouro, né? E, inclusive, temos características, por exemplo, na ISAG, a gente tem no mestrado um edital específico para servidores do Tribunal de Contas, então com número X de vagas. Então, no Tribunal de Contas E para PM também. para PM, Para os bombeiros. para os bombeiros, para o Tribunal, agora para o Tribunal de Justiça. Então, além de ter o fluxo normal, ainda reserva de vagas que são para capacitar aos nossos servidores do ainda Estado. pegando da École Nationale de Administração, ela forma, o indivíduo não entra para o serviço público sem passar por ela. Quer dizer, o concurso público é passar pela ENA. Nós somos um pouco ao revés, porque normalmente nós capacitamos os já servidores e damos Mas é bastante... um empoderamento. São conceitos, quer dizer, guardadas as devidas proporções, por ser uma escola nacional, a ENA seria um MODESC. Uma ESAG. Um ESAG, perfeito. Quer dizer, então isso é importante. E quando a gente fala nessas áreas, existe hoje no Brasil alguns questionamentos por alguns cursos que estariam passando da quantidade necessária para o mercado. O mercado não está conseguindo absorver. Vamos lá, falar direito, medicina, né, como um todo. E existe uma cobrança muito por qualidade nesses cursos. Essa é a questão, não é a quantidade de formação, mas a cobrança pela qualidade no ensino. A UDESC certamente tem preocupação nessas áreas também. Sim, bom, nós não temos curso nem de Direito nem de Medicina, né? Por isso que eu fiz a pergunta. Sim, e nem por isso não queremos tê-los, né? Mas exatamente a nossa diferença, se um dia os tivermos, é exatamente primar pela qualidade, né? Para que tenha a garantia de formação dos melhores advogados e dos melhores médicos, né? As nossas preocupações, assim, hoje, né, com o quadro que a gente tem, um desafio para o Brasil, por exemplo, puxar um pouquinho para a minha área de formação, não difícil, mas formação de engenheiros, né? Um grande vácuo de formação no Brasil é a engenharia, né? E nós garantimos em Joinville, né, a formação dos melhores quadros. Se a gente for lá e perguntar nas empresas, e nós escutamos isso diretamente, eles anseiam pelos nossos estudantes de engenharia. Então, nós estamos formando parcerias, né, com entidades nacionais, tipo a ANE, né, a Academia Nacional de Engenharia, né, para que a gente qualifique e, primeiro, atraia estudantes para fazer engenharia, né? Essa é uma primeira grande dificuldade, pela dificuldade em matemática, principalmente. E o pessoal não gosta de exatas. Né? E a matemática é uma dificuldade no ensino médio, enfim. Isso nós também atuamos, né, com os nossos professores que formamos em Joinville também. Uma adequação curricular também necessitamos fazer, não só nós, o UDESC, como todas as universidades e cursos de engenharia. Porque a evasão ocorre ali nos primeiros anos, quando a professora fala em educação, reestruturação curricular, é uma que evite que o aluno evada do sistema. Mas isso para todos, eu falo das engenharias porque é um vácuo, né? Eu escutei um número recentemente que a China mandou para os Estados Unidos, manda ano a ano 150 mil, né? Tem mandado nos últimos anos. Então forma engenheiros e depois traz de volta para a China e, enfim, o resto e não ainda precisa falam dizer. em espionagem industrial, né? O cara já traz pronto. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, agora eu vou me atrever aí um pouquinho mais à frente. Quando, há muito tempo eu fui fazer faculdade, faz tempo, existia uma coisa no curso superior que era o núcleo comum.
A gente estudava disciplinas que eram comuns a todos os cursos e mais na frente virava específico. Lá nos Estados Unidos, a realidade é do college, né? Onde você estuda as matérias de ciências exatas e também, vamos falar de ciências matemáticas e também de ciências humanas, e depois você se define para qual curso que você quer fazer. Esse modelo americano serviria para a universidade brasileira ou aquela história do núcleo comum era mais interessante? Olha, eu penso que há pressupostos para o modelo americano funcionar, né? Na Europa existe algo equivalente que é o chamado modelo de Bolonha, que isso pressupõe um ensino médio forte, com formação principalmente nas ciências matemáticas, né? Que é isso que a gente não tem, né? Então eu vejo com dificuldade esse tipo de modelo ser trazida para o Brasil. O que nós temos feito, né, isso não apenas nós, né, mas através de diretrizes curriculares nacionais, é fazer com que pegar, por exemplo, engenharia, mas isso vale também para qualquer outro curso, iniciar a formação profissional desde o início, com disciplinas, né, nas primeiras fases que já dialoguem com a engenharia, né? Começa a qualificar. Né? Exatamente. Por exemplo, na área de engenharia elétrica, a parte de sistemas booleanos, né, que é a parte digital, né, isso não é uma matemática sofisticada, né? Por exemplo... É sobre a matemática de programação. Isto, que é, enfim, 0, 1, eu não sou especialista, mas parece-me que... Combinação binária. Isso, que não é uma grande dificuldade. Então, isso é uma preocupação, né, que temos feito seguindo as chamadas DCNs, né, de forma que antecipe-se a formação nos primeiros anos da formação profissional dos estudantes que nos procuram, né. Eu entendo, então, respondendo diretamente à tua pergunta, Roberto, que não é aplicável nem o modelo de Bolonha e nem o modelo americano de college, né. As universidades, mesmo as americanas, elas têm uma outra característica, né? Tirando... Algumas não têm. Não tem, exatamente. Então... Então... E até pelas características atuais, a tendência é você ter uma transdisciplinaridade entre as diversas formações. Hoje em dia, o profissional, digamos assim, ou da engenharia, ou o gestor, ou das áreas biológicas, ele necessita de uma formação mais abrangente, mais ampla. Nós estamos vivendo num mundo em transformação. Novas tecnologias, inteligência artificial. Você tem que readequar os currículos, as matrizes curriculares. E não o inverso, né? E não o inverso, mas de forma mais abrangente e transdisciplinar, para que esse novo profissional ele venha mais completo, digamos assim, no entendimento dessa sociedade que é tão complexa. Não basta você ter um conhecimento fracionado, quadriculado, você cada vez mais demanda um conhecimento transdisciplinar. Então, a tendência da universidade é nessas reformas curriculares, nessas nossas matrizes curriculares, ir trazendo outros diferenciais práticos ou de integração interdisciplinar para que o nosso profissional saia cada vez mais atuante num modelo de mundo que estamos vendo hoje, né? Mais tecnológico e mais diversificado. Para a gente encerrar, a gente já está sobre a hora, eu queria fazer uma pergunta provocativa para os dois, reitor e vice-reitora, em função de uma coisa que é perda de inteligência que o Brasil tem hoje. Quer dizer, a universidade qualifica, pós-gradua, o indivíduo chega lá com doutorado, pós-doutorado, e é absorvido pelo mercado internacional, ou para a Europa, ou os Estados Unidos, ou para a Ásia. Isso preocupa a universidade? Sobremaneira, né? E nós vemos que, de fato, são fatos, né? Nós oferecemos ao nosso estudante estágios no exterior, por exemplo. E não é apenas um ou dois, muitos estagiam e não voltam, né? É uma contradição, né? São recursos catarinenses que a gente investe. Evidente que não é a maioria, a imensa maioria fica por aqui, mas é assim, o que nós temos que oferecer, né? Em via de regra temos oferecido é a oportunidade, né, dos nossos estudantes se desenvolverem, sejam como empresários ou mesmo trabalhando em empresas, né? Possam crescer, né, e possam desenvolver por aqui, mas essa perda
nos preocupa porque, enfim, o mundo fica muito dinâmico, né? Fica muito próximo um lugar do outro e não há como tirar esse desejo de crescimento das pessoas, né? Reitor, muito obrigado pela sua presença, vice-reitora também, e eu desejo eterno sucesso ao UDESC, que sobrepõe a nossa era, né? Que nós não vejamos o sucesso que virá cada vez mais à frente. Parabéns. E hoje a gente vai terminar o programa um pouquinho diferente, depois dessa conversa sobre os 60 anos da UDESC, a gente vai encerrar com imagens do show de Ney Matogrosso e de outros alunos da UDESC que fizeram a festa doada para a comunidade, podemos chamar assim, desses 60 anos. Parabéns, UDESC, porque é parabéns para Santa Catarina. A gente se vê na próxima semana no Vamos Conversar. Até lá. E não é feliz.